Bem-vindos a este espaço de debate e reflexão e hoje trazemos um tema decisivo para o futuro e o desenvolvimento equilibrado do nosso país, a descentralização, que não é mais do que um processo que, de uma forma geral, consiste na transferência de competências, de responsabilidades, de recursos do poder central para o poder local. E o que significa isto na prática? Em que fase é que está este processo? O que é que falta concretizar? É sobre estas questões que vamos falar na próxima hora. E passo a apresentar os meus convidados. Aqui do meu lado esquerdo temos Carlos Miguel, ex-autarca de Torres Vedras, mas também ex-secretário de Estado do Poder Local e do Ordenamento do Território. Do meu lado direito tenho Paulo Ferreira, que é jornalista e que tem a experiência de viver em Lisboa e que tem a experiência de vir do interior da Beira Alta. Portanto, vamos juntar aqui a experiência pessoal e também aquilo que observa como jornalista. E do meu lado esquerdo, novamente, Filipe Teles, professor do Departamento de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Aveiro. E eu começava precisamente por Filipe Teles, para lhe perguntar, para que nos possa fazer a avaliação deste processo de descentralização. Em que fase estamos? Estamos a falar, na realidade, de transferência de competências, porque já aconteceram várias situações, na saúde, na educação, ordenamento do território, mas estamos a falar de transferência de competências ou de responsabilidades? Bem, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade para discutirmos em painel este tema particularmente relevante, como bem introduziu e referiu na abertura do debate. Há aqui uma questão sempre difícil que tem duas características. A primeira é desde quando é que estamos a falar deste processo, porque chama-lhe um processo, e como referiu as recentes transferências de competências, eu diria que podemos cingir-nos para já, no início da conversa, ao que aconteceu mais recentemente. Porque se atendermos ao que é a história do Portugal democrático desde a Constituição de 76 até agora, haveria muito mais a dizer sobre o processo de descentralização em Portugal, que é absolutamente vincado e marcado na própria Constituição, mas que na prática nunca se concretizou ao mesmo ritmo que todos os outros países europeus foram concretizando em momentos diferentes. E que considera essencial. E que considero essencial por variadas razões que certamente teremos a oportunidade de discutir. Mas indo a este processo, à pergunta que me colocou e ao processo mais recente, que resulta, que tem início de uma forma, diria, temporal em 2019, com um conjunto de diplomas e de processos e que acaba por se ir executando até muito recentemente. As competências, a delegação de competências em variadíssimas áreas para os municípios foi acontecendo gradualmente, algumas vezes por maior resistência por parte dos próprios municípios, precisamente porque houve uma discussão, e continua a haver, importante, se aquilo a que assistimos foi competências associadas à execução autónoma dessas competências, o que significa que viriam acompanhadas do respectivo pacote financeiro. Em parte, sim. Muitos municípios disseram que não e, portanto, gerou estes atrasos. Mas a descentralização não tem apenas a ver com delegação de competências e com capacidade financeira para executar. Eu tenho procurado sempre defender uma abordagem mais integrada à descentralização, que significa, e o Carlos conhece este processo muito bem, olhar para todos os outros níveis de governação, ver que papel é que as comissões de governação e desenvolvimento têm nesta matéria, que as comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas têm, e não só os municípios, e, portanto, olhar para a governação, vamos chamar um palavrão, subnacional, aquela que não é nacional, de uma forma mais articulada e perceber que não é apenas porque se transfere competências, algumas delas ainda muito focadas na gestão cotidiana de equipamentos, na gestão de recursos humanos que ficam afetos a esses equipamentos. Vamos exemplificar, para quem pode não estar tão familiarizado com esta questão de descentralização, que acaba por ser um palavrão. Sim. O que é que significa a descentralização, ou até agora, o que é que já aconteceu, por exemplo, na saúde, na educação, no planeamento do território? O que é que mudou do poder central para o poder local, por exemplo? Duas notas. Já responderei a essa questão. A primeira porque começou por dizer que importa perceber o que é descentralização.
E nós temos várias formas de descentralizar. A mais comum e aquela que em Portugal tem sido menos difícil de fazer, ainda que lenta, é aquilo que podemos designar de uma descentralização puramente administrativa. Ou seja, transferir algumas das atribuições e responsabilidades que estão centralizadas na administração central, vamos desculpar a redundância, para órgãos da administração periférica ao nível das regiões ou para a administração local. Isso tem sido gradualmente feito, até a recente reforma das comissões de coordenação vai nesse sentido. Outra coisa é olharmos para a descentralização numa perspectiva política, o que significa que é dotar as entidades com capacidade e autonomia política para o fazer, neste caso as autarquias, são as únicas com autonomia e com legitimidade eleitoral para o fazer, da possibilidade de decidir sobre essas competências de forma mais autónoma face ao poder central. Isso é a descentralização política, digamos assim. A descentralização fiscal, que é um terceiro tipo, é mais difícil em Estados unitários, como é o caso português, é muito comum em Estados federados, um pouco por todo o mundo, em particular no contexto europeu, mas deixaria isso de lado. O que é que se passou, ou o que é que se tem passado no caso da educação ou no caso da saúde? E isso, de alguma forma, liga-se um pouco ao que estava a dizer no início. Eu diria que, na perspectiva dos municípios, essencialmente o que foi visto como transferência para a sua esfera de responsabilidades foram, e vou usar a palavra que foi muitas vezes utilizada em debates sobre esta matéria, foram tarefas relacionadas com a execução de competências que cabem à administração central ou ao governo, mas que depois colocam do lado dos municípios, através destes diplomas de delegação de competências, pequenas tarefas, muitas vezes associadas à respectiva despesa, que tiveram a ver na área da educação com a manutenção, a gestão dos edifícios e com o pessoal auxiliar e, portanto, aumentaram o corpo profissional das autarquias por incorporar este pessoal, quer da saúde, quer da educação, e aumentaram a despesa com a manutenção dos equipamentos e a gestão cotidiana dos edifícios. É natural que este tipo de delegação seja vista, ou seja criticada por quem considera que a descentralização deve ter um cariz mais político, o que significa que explora de uma forma mais cuidada aquilo que são as vantagens normalmente apontadas à descentralização, que é adequar as respostas do Estado a realidades diferentes do ponto de vista territorial e responder, em termos de política de educação ou política de saúde, em Lisboa, ou no Porto, ou em Aveiro, ou num município na Beira Alta, é substancialmente diferente. Já vamos falar disso precisamente. Eu aproveitava aqui a presença de Carlos Miguel, ex-autarca, e é importante... Atualmente sou autarca da Assembleia Municipal, por isso continuo autarca. Pronto. Ou seja, juntar aqui as duas experiências, a governativa no poder central e depois também no poder local. O que é que, da sua experiência como autarca, o que é que levou depois para o governo para promover mudanças? Opa, levei quase tudo. Ou seja, este processo de centralização, que é aquele mais profundo, como bem disse o Filipe, ele inicia-se cá atrás, mesmo nos governos de Mário Soares, já a política de transportes escolares, etc., tinha sido transferida para os municípios, mas este grande pacote, que se inicia em 2018 com a Lei Quadro, em 2018, é um amplo processo e que eu tive o privilégio de estar no centro desse amplo processo. E aquilo que o Governo, na altura, o Primeiro-Ministro António Costa pediu a cada Ministério é que cada um visse aquilo que era feito a nível ministerial e que poderia ser melhor feito ou feito de forma mais próxima a nível local. E quais foram as decisões que tomaram? E esse foi um exercício super difícil, porque tirando 3 ministérios, o da saúde, por acaso, sendo uma descentralização difícil, foi aqueles que estiveram muito ativos no sentido de transferir competências. Na esmagadora maioria dos casos, tivemos que ser nós, na altura, as autarquias estavam no Ministério da Administração Interna, o Ministro Eduardo Cabrita, tivemos que ser nós, digamos, a ir ter com os ministérios e exigir, salvo seja, que isto e que aquilo, que era feito a nível ministerial, passasse para o nível local, que era muito mais fácil gerir essas coisas. E as histórias são muitas, porque para a Administração Central tudo A definição em cada ministério já foi uma dificuldade. Foi a maior dificuldade. Muito mais difícil discutir com os colegas
eu até diria que os colegas a discussão ainda era fácil, mas depois quando chega ao chefe de gabinete aquilo dificulta muito. E quando chega ao diretor então é impossível descentralizar o que quer que seja. Mas foi muito mais difícil esse processo negocial no interior do governo. Muitos dos casos teve que ser o Primeiro-Ministro a chamar e a dizer é assim, acabou-se, porque senão estávamos sempre naquele impasse, do que depois foi negociar com os próprios municípios através da Associação Nacional de Municípios. Eu costumo dar em debates deste tipo, um exemplo que é clarificador. E que tem a ver com as competências dos municípios ao nível da gestão das praias. O licenciamento da bola de Berlim ou das massagens na praia passava pelo Ministério da Defesa. E o Ministério da Defesa nunca quis abrir mão disso, porque para eles era determinante, era uma questão nacional, que a bola de Berlim fosse licenciada pelo Ministério. Como é que se explica isso? É uma coisa ridícula, não é? Okay. Mas depois, por trás daquilo tudo, há sempre um fator. E o fator é dinheiro. Ou seja, as licenças das bolas de Berlim davam cerca de 800 mil euros por ano ao Ministério da Defesa, e daí a sua grande importância nacional da bola de Berlim. Mas a discussão foi muito feita a este nível e teve que ser, digamos, muito mastigada para conseguirmos chegar aonde chegámos e, felizmente, digamos, na minha ótica, chegámos a um bom porto. Nós em Portugal nunca fazemos a avaliação das políticas. Cada Ministério descentralizar alguma coisa? Sim, todos descentralizaram, uns mais e outros menos, como é óbvio, mas aquilo que se pretendia... O que é que foi mais descentralizado, em maior quantidade? A nível da educação, a nível da saúde, sem qualquer dúvida, também a nível do apoio social, e foi o último, é o diploma de 2020, foi o último a sair, mas que tem... Ao contrário da minha expectativa, que chegava aqui a ser muito difícil, foi aquele que melhor foi agarrado pelas autarquias, e tem uma razão muito lógica e efetiva, é que durante o Covid todos os municípios criaram programas municipais de apoio à população. E por isso agora, quando veio a descentralização de competências, eles já tinham máquina, já tinham pessoas, e as coisas casaram muito bem entre aquilo que eram competências nacionais, que passaram para o local, com aquelas que já eram a nível local. E é um bom exemplo. Mas mesmo na educação, essencialmente na educação, a grande discussão que houve sempre não foi da competência, mas foi do envelope financeiro. E o que é certo é que, sendo certo que nós não temos avaliações externas sobre a eficácia da descentralização e o que é que ela trouxe de bom à população, mas o que também é certo é que nós não temos... Não se faz essa avaliação por que motivo? Porque o que interessa é fazer. Não é? Avaliar é uma coisa que nós portugueses temos sempre muita dificuldade em fazê-lo, é que avaliar depois a política. Mas o que é certo é que, a julgar pelas notícias da comunicação social, nós nunca tivemos uma referência negativa de uma competência que tivesse sido centralizada para as autarquias e que passasse a funcionar pior. Olha, a partir de agora isto funcionava tão bem ou funcionava assim e agora funciona muito pior. Antes pelo contrário. E por isso aquilo que sempre apareceu no debate da comunicação social é se o envelope financeiro era mais adequado ou menos adequado à competência, digamos, que foi transferida. Eu já vou perguntar aqui uma coisa ao Paulo, mas vou primeiro questionar aqui, aproveitando uma deixa do Carlos Miguel ao Filipe Teles, precisamente com esta questão da avaliação. Vai caber ao meio académico fazer essa avaliação das políticas descentralizadoras, digamos assim, porque pelos vistos não interessa a muita gente. Posso ser otimista ou verdadeiro? Não sei o que é que prefere. Se for verdadeiro, diria que não há tradição em Portugal de avaliação de políticas públicas de forma sistemática. Há exemplos de avaliação, há casos onde foi feito de forma sistemática. Iniciar uma reforma já com a expectativa ou com o plano preparado para monitorizar e avaliar é uma espécie de conjunto vazio na experiência das políticas públicas em Portugal. Mas é uma pena. Não é uma questão de pena, eu diria que é mais grave do que isso, é que recursos mal aplicados, possibilidades de corrigir políticas, formas de melhor conduzir o próprio processo de implementação. Imagina o que é o decisor político ter acordado, nestes exemplos que estávamos a ver, acordado com os seus colegas e com a Associação Nacional de Municípios a descentralização numa só das áreas e ter ao mesmo tempo tido a capacidade ou a possibilidade de ter a acompanhar este processo um conjunto de indicadores, um conjunto de resultados que poderiam ir avaliando e o que permitiria corrigir.
Isto é o ideal no desenho de políticas públicas. Nós não temos esse hábito, nem essa prática em Portugal, por variadas razões. A urgência da decisão política, os ciclos políticos muito curtos, os governos, há algumas exceções, mas os governos nem sempre duraram o tempo suficiente para poder sequer ter a expectativa de avaliar as suas próprias políticas e, portanto, perdemos todos com isto. Mas é verdade que, no caso da descentralização, em nenhum momento de descentralização, recordo, por exemplo, a primeira grande onda de descentralização em 99 para as autarquias na área da educação, com o primeiro ciclo, com as escolas de primeiro ciclo, não houve nunca, como agora, casos assinaláveis de perda de qualidade na prestação de serviço. Antes, pelo contrário, o que se assiste é uma resposta mais próxima, em vez do professor que detecta um problema numa sala de aula que tem que comunicar ao diretor da escola, que depois comunica ao diretor do agrupamento, que depois vai comunicar à direção regional, agora agregada nas CCDRs, e passava por isto, que depois iria a uma secretaria-geral e, eventualmente, se não for ao Estado do Tesouro para autorizar a despesa, neste momento não é necessário, porque a proximidade à Câmara Municipal e à decisão imediata. O problema é o mesmo, o escrutínio é maior, haver recursos de um lado ou do outro, o problema depois do recurso é sempre o mesmo. Já lá vamos a aos decisão recursos. é mais fácil. Paulo Ferreira, vou-me dar aqui um bocadinho a direção da conversa, mas vamos ficar próximo. Para clarificar aqui duas palavras, dois termos, a regionalização e a descentralização. Que há muita confusão. Ainda podemos pôr a deslocalização depois em cima disso. Claro. Também podemos acrescentar. Ou desconcentração. São coisas diferentes, têm alguns pontos em comum, diria. A regionalização foi um tema alvo de referendo, de discussão. Parece que está assim um pouco na gaveta. Está adormecido até um dia destes, alguém se lembrar. A descentralização agora está muito... Já teve mais, menos, enfim. Mas a descentralização está no centro das atenções neste momento. Com a tua experiência de viver em Lisboa, ser de uma zona do interior, o que é que o país precisa? Descentralização, regionalização, são coisas distintas, mas caminha-se de uma para a outra ou não? Eu acho que se nós não conseguimos fazer uma boa descentralização, à séria, com transferência de competências mesmo, e não atribuição de tarefas aos municípios, ou às CCDRs, ou às CIMs, às comunidades intermunicipais, dificilmente vamos fazer uma boa regionalização de alguma maneira. Eu sou um bocadinho cético em relação à regionalização, por experiências próprias que nós vamos tendo na forma como nós, país e na nossa cultura, gerimos a coisa pública. A regionalização, já agora, é a criação de um nível intermédio de poder, eleito, e, portanto, com toda a legitimidade de quem é eleito diretamente pelo povo, digamos, que tem atribuídas uma série de funções e de orçamento para isso. E sou cético, porquê? Porque vamos criar mais um nível intermédio de poder, que pode ser, se não for bem encaixado, mais um nível de burocracia, ali entre os municípios, se quisermos, ou as comunidades intermunicipais e o Estado Central, porque a articulação entre todos continua a ser necessário. Pode sublinhar ainda, de uma forma mais acentuada, as diferenças grandes? De alguma forma pode acentuar isso. Depois, as experiências que nós temos, e eu acho que isto, enfim, provavelmente essa ideia, sobre a Madeira, concretamente, essa ideia está esbatida. Durante muito tempo, a região autónoma da Madeira, que tem um nível de autonomia e descentralização máximo, de alguma maneira, e é assim que deve ser, o exemplo da Madeira foi sempre dado como um exemplo de muito despesismo, de alguma maneira. Atenção, com benefício para a região autónoma e para os madeirenses. Quem vai à Madeira hoje encontra um território completamente diferente para melhor daquilo que encontrávamos há 30 ou 40 anos. Portanto, houve de facto ali um benefício para a região, mas o país não aguentava 3 ou 4 madeiras, como aguentámos orçamentalmente aquela, tanto que nós sabemos que, enquanto a Troika auxiliava o país, a Madeira teve um resgate orçamental também da parte do Estado Central. Ou seja, se não houver limites num processo de regionalização, mas a mesma coisa se passou em relação aos municípios e os limites de endividamento, se não houver limites financeiros estritos, bem controlados, eu acho que os vários níveis de poder podem, de alguma forma, ter a tentação de uma gestão financeira menos correta.
A mesma coisa dos municípios, até que em determinada altura foram introduzidos limites ao endividamento e as coisas começaram a correr muito melhor. Eu acho que há aqui um princípio da transferência de poderes também que devia ser seguido, que é a responsabilidade tributária e fiscal. É muito fácil, a qualquer nível da administração pública, fazer despesa sem o ónus de cobrar impostos. O grande problema, muitas vezes, para os governos é fazer mais despesa, é que depois vão ter que lançar ou aumentar impostos para pagar essa despesa. Durante muito tempo os municípios não tinham e não têm algumas receitas fiscais, mas que de alguma forma são decididas a nível central, pelo menos os máximos e mínimos, o IMI, o IMT, até terem sido introduzidos limites ao endividamento, de facto havia um descontrolo grande nas contas de alguns municípios que deixou de haver quando foram introduzidos esses limites. Ou seja, regionalização, se ela vier, sim, mas também com uma boa parte do orçamento das regiões ligada à cobrança, definição e cobrança de impostos locais, que eu acho que é dos maiores travões, de alguma maneira, que pode haver perante os eleitores uma boa gestão financeira, digamos. Carlos Miguel, esta questão dos recursos é fundamental para a descentralização. É óbvio que sim, quer dizer, não se faz omelete sem ovos e por isso precisamos ter digamos, os ovos. De qualquer das formas, a gente tem que ter a noção, não sou capaz de dar um número exato, mas também não ando muito longe deles. Nós tínhamos 12 municípios no país com excesso de endividamento. Por isso, em 307, isto representa uma migalha deles. Mas agora, recentemente? Sim, há 2 anos atrás. Hoje devemos ter 10 ou coisa que o valha. E por isso devemos olhar para eles, não é? Agora, que seja um problema nacional, não é um problema nacional. O grande problema nacional, julgo eu, é uma distribuição mais equitativa daquilo que é o orçamento do Estado ou a receita fiscal por todos os municípios. Porque isso aí há discrepâncias enormes. Não? Nós temos, e podemos dizer que agora na campanha eleitoral isso foi público, veio nos jornais, nós temos municípios em Portugal a receberem FEF e com mais de 300 milhões de euros depositados no banco. E temos outros municípios que vêm-se aflitos para a despesa comum, porque não têm. E por isso há uma grande discrepância e por isso é que a lei das finanças locais tem que ser alterada de forma profunda. Essa é uma luta que a Associação Nacional de Municípios tem e cada vez é mais ativa. O Governo já falava e o atual também fala nisso, mas eu temo que aquilo que se pretenda fazer seja retoques e não uma alteração profunda na lei. Porque as limitações ou digamos, os coeficientes que determinavam aquilo que cada município recebia e que existiam há 20 anos atrás são totalmente diferentes daqueles que existem hoje. As limitações no próprio território são muito diferentes e são muito maiores. Nós, há 20 anos atrás, tínhamos as áreas agrícolas, as áreas florestais e aquilo que eram reservas. Hoje, esse fator multiplicou-se por 5 ou por 6. São as áreas inundáveis, são as áreas florestais, são isto, aquilo e aquilo outro. E essas limitações ao território não são compensadas depois com transferências financeiras. E essa grande discrepância. E, por outro lado, temos municípios dada a sua localização geográfica, tem uma mais-valia enorme. Para nós termos uma ideia, dou-lhe um exemplo. A receita mais importante para todos os municípios tem sido sempre o IMI. Há 3 anos esta parte, a receita mais importante em termos globais é o IMT. Ultrapassou o IMI. Com a subida do preço do imobiliário. Mas quem é que recebe IMT? Recebe IMT quem está na orla costeira. A gente olha depois para o mapa das subidas de IMT e tem uma linha vermelha que faz toda a orla costeira e os agregados populacionais. E isso deveria, digamos, ser corrigido. Ou seja, devia haver, na minha ótica, devia haver um fator de coesão que permitisse que desse bolo global uma parte fosse repartida igualmente por todos os municípios, uma parte menor em termos percentuais, e depois a parte maior percentual. Então fosse para o território onde ele é gerado. Mas sem este fator de coesão, nós vamos ter sempre estas discrepâncias enormes financeiras. Filipe, quer acrescentar qualquer coisa? Exatamente. Sim. Aproveitar porque eu creio que há pouco quando referia a importância de olharmos para a centralização de uma forma, chama-lhe integrada, pode ser outra expressão, é olhar também para estes aspectos. A lei das finanças locais é um instrumento fundamental para garantir coesão, mas também para garantir que os incentivos certos estão a ser colocados na gestão orçamental das autarquias.
Eu creio que mais do que encontrar mecanismos de compensação, mantendo os atuais incentivos, que durante muito tempo se traduziram na construção, na política fundiária que os municípios seguiam essencialmente para gerar receitas, e que hoje, porque não há essa capacidade até do próprio mercado da construção, mas que se transferiu para os IMTs por via das transferências e o valor dos imóveis, mais do que criar esses mecanismos de compensação numa nova lei das finanças locais que imaginamos esteja para breve, a discussão mais séria, vamos ver se breve o resultado. É preciso perceber se colocar nos resultados do investimento da construção quase todos os ovos que justificam depois os orçamentos municipais é uma boa estratégia. Provavelmente uma grande revisão da Lei das Finanças Locais iria colocar a construção e as transferências numa percentagem mais reduzida, corrigindo os incentivos perversos que pode gerar a gestão autárquica, e sabemos que são muitos. Se me permite uma segunda nota sobre outro assunto, que é para concordar e discordar de Paulo Ferreira. Concordar com a visão cautelosa sobre a regionalização. Não é possível avançar não é possível pelas razões que conhecemos do ponto de vista constitucional, e não vamos falar sobre a história do referendo, mas eu diria não é aconselhável avançar para um processo de regionalização sem atender a estas todas as características de um leque muito extenso de aspectos que é preciso atender. Lei das finanças locais, que competências para os municípios, como é que as regiões se vão relacionar com as comunidades intermunicipais, porque é este nível intermédio que é particularmente importante, as coincidências das novas NUT 2 aqui de Península de Setúbal e Norte de Lisboa, vamos chamar assim para já, e portanto há também questões de mapa que precisam ser definidas, aquilo que são competências que ficariam do lado das comissões de coordenação e, portanto, toda a discussão sobre isto é importante, mas creio que o Paulo Ferreira tocou num aspecto absolutamente central, que é como também não gerar os incentivos errados, tal como eu referia sobre os municípios, na gestão orçamental das novas regiões administrativas a acontecer. E aí há várias experiências internacionais que tendem a servir de aprendizagem, creio eu, mas importa, a parte do não concordar, importa também não confundir o que é a experiência das regiões autónomas, que têm um estatuto próprio e um lugar próprio na Constituição, e do que são as regiões administrativas como nós temos previstas na Constituição para o território continental. E aí há uma nota importante, e aí a única que é a preocupação com a burocracia, que referi há pouco. O que nós já temos hoje nas CCDRs, muito desconhecidas da população em geral, é um corpo técnico, burocrático, de responsabilidades, de peso orçamental, hoje muito significativo, até com a nova contratualização entre a Administração Central e as CCDRs, muito recente, que já representa uma quase regionalização, tal como está prevista na regionalização. E com alguma legitimidade eleitoral, podemos discutir isso, eu tenho muitas dúvidas, mas com alguma, mais ou menos. O PS e o PSD aqui há uns anos fizeram aí um arranjo. E vão continuar a fazer, como sempre. E, portanto, há muitos aspectos a considerar com cuidado. Pegar num aspecto que falou há pouco, assim, de passagem, que eu retive, que é que a descentralização não deve ser transversal, deve ter em conta as características da região. O que é que queria dizer com isso? É provavelmente a afirmação mais arriscada sempre nestas conversas sobre descentralização em Portugal. Portugal sofre hoje de algo que foi muito importante, mas que agora pode ser doença. Ou seja, levou uma vacina em 76 com um olhar igualitário sobre o território e sobre tudo, mas que paulatinamente se foi transformando numa doença do próprio território, que é tratar territórios diferentes, realidades socioeconómicas diferentes, hoje demográficas profundamente diferentes, exatamente com as mesmas competências, as mesmas atribuições, as mesmas regras em termos de administração local, que é o que nós temos. Os Dê-me exemplos, estamos a falar, por exemplo, do Algarve. O município no Algarve, ou Ourique, ou Sernancelho, ou Aveiro, têm todos estão todos têm todas as mesmas competências, cumprem as mesmas regras do ponto de vista administrativo, têm todos realidades diferentes do ponto de vista dos recursos, o que gera aqui uma desigualdade absoluta. O que é muito interessante é que as experiências que nós assistimos nos países mais descentralizados europeus é que fazem acompanhar processos de descentralização de uma coisa que não é possível discutir em Portugal, por isso é que eu disse que era arriscado, que é a diferença, uma descentralização
Tendo em função as características diferenciada. de cada região. Que pode ser diferenciada em função das características dos municípios ou diferenciada em termos de escala. Há agrupamentos de municípios, e hoje já temos as CIMs, que ficam com um conjunto de competências, enquanto que em outros municípios essa competência pode ser de um município só. Portanto, há muitas formas de geometria variável, a expressão de vez em quando usa-se para estas coisas, de geometria variável, que ajudam a responder a essas Carlos Miguel, disparidades. de acordo com aquilo que já lá vamos, de acordo com aquilo que estamos a conversar, ainda há um caminho longo a percorrer. Eu acho que é um caminho mais mental do que material, na minha ótica. Porque, Podemos estar aqui a reforçando falar aquilo que o Filipe de disse, duplicação, por exemplo, de órgãos acho de que não. gestão? A maior parte de todos nós, da população, ignora o peso administrativo e económico de hoje de uma CCDR. E que, concordo plenamente, com a criação das regiões, digamos, tendo as CCDRs como centro, não vejo que haja grandes diferenças ou uma grande superposição tanto de recursos como de próprias das competências. Uma CCDR, para termos só uma ideia, para falarmos de casos concretos, uma CCDR como a do Norte tem mais de 100 técnicos, tem um orçamento superior a 80 milhões de euros. Por isso não é uma coisinha, é uma coisa, e é uma coisa boa. E aquilo que o Filipe estava a dizer é um facto. Aliás, nós não conseguimos, eu próprio passei por essa experiência, não conseguíamos no Governo discutir com a Associação Nacional de Municípios pacotes de descentralização em função da dimensão territorial ou populacional dos municípios. Era assim. Explicou essa questão, essa hipótese. Sim. Mas a nível das CCDRs, nós conseguimos uma coisa muito, muito importante que vejo eu que está a vir para trás. É que com uma maior legitimidade das administrações das CCDRs, quando deixaram de ser, digamos, o presidente ser nomeado pelo governo para ser oriundo de colégios eleitorais, ou dos autarcas ou dos próprios presidentes de Câmara, também passou a existir uma regra de os próprios serem eles a discutirem os pacotes de apoio comunitário, que era algo que não existia até aqui, ou seja, a negociação comunitária, e é daí que vem o dinheiro para as obras, o resto é conversa, o pacote comunitário era discutido pelo Governo com as mesmas prioridades para todo o território. Não é por acaso que nós temos ciclovias do Algarve ao Minho. Porquê? Porque há dinheiro para ciclovias, por isso vamos fazer ciclovias. É aquilo que há. Com aquilo que se estava a tentar fazer, ou querer fazer, é que cada uma das regiões escolhesse quais eram as suas prioridades e negociasse diretamente com a Comunidade Económica Europeia, hoje a União Europeia, discutisse com elas o pacote para satisfazer essas necessidades, porque uma necessidade do Norte não é uma necessidade do Algarve, quer dizer, necessariamente. Vejo que hoje estamos a andar um bocadinho atrás para isso, até pela própria Comunidade Europeia, e hoje fala-se que o próximo... Como é que entende isso? Entendo que é um grande retrocesso e tenho esperança, estando o António Costa no cerne desta discussão e conhecendo aquilo que ele vai na cabeça dele, que a coisa não vai para a frente. Mas hoje a tendência é que os pacotes são discutidos nem com as CCDRs, são discutidos e distribuídos país a país e é o Governo depois a distribuir o dinheiro por todos ou por quem ele bem entender. E isso, se assim for, é um retrocesso enorme em termos de organização regional e é um retrocesso enorme para a regionalização que nós não temos. Por isso, quando nós estávamos a fazer um caminho de alguma autonomização administrativa e eletiva das CCDRs, nós hoje estamos a ver que as coisas estão a voltar para trás. E vejamos, no último ano, tivemos, para além dos cinco administradores das CCDRs que eram eleitos ou pelo colégio eleitoral por aqueles que foram eleitos pelos colégios eleitorais, hoje já temos um vice-presidente que é nomeado pelo Governo para a Agricultura. Por isso, um sexto. E já se fala num para a Educação, nomeados pelo Governo. E por isso, o caminho da autonomização é um caminho que eu vejo que está a andar para trás. E ao andar para trás, aquilo que se pretendia com os governos de António Costa era sempre a ideia de ir criando músculo nas CCDRs para chegarmos a um ponto em que a discussão da regionalização não fosse uma discussão porque ela já lá estava.
Ou seja, já lá estão as competências, já lá está o corpo técnico, então agora vamos fazer a regionalização. E vejo que estamos a andar um bocadinho para trás e isso é algo que me preocupa. Paulo Ferreira, vou puxar aqui a brasa agora à nossa sardinha, que é o jornalismo, e aos órgãos de comunicação social, e esta questão da descentralização. Com duas questões. Por um lado, estamos a falar de descentralização e no que diz respeito à comunicação social, estamos com uma imprensa regional em vias de extinção. Praticamente. Portanto, não há como divulgar questões relativas às localidades. Depois temos os órgãos de comunicação social nacionais, digamos assim, muito centrados nas redações. E em Lisboa? E em Lisboa. Claro. Está a falhar aqui alguma coisa na abordagem, na divulgação, enfim, na sensibilização desta questão da descentralização, do que é o resto do país? Sem dúvida, da descentralização e daquilo que são regiões, muitas vezes culturas diferentes, hábitos diferentes. O país é pequeno, mas não é homogéneo. E ainda bem, é diverso a vários níveis. Eu acho que na questão da comunicação social juntam-se à partida logo dois fenómenos. O primeiro é uma crise transversal da comunicação social. Conhecemos a história, a internet, a informação que as pessoas hoje recolhem de forma gratuita, deixaram de comprar jornais, isto olhando para os jornais, e, portanto, isso, obviamente, que a imprensa regional, se quisermos, faz parte desse ecossistema e sofre, se calhar é a primeira a sofrer, esse tipo de dinâmicas, que são dinâmicas globais, logo à partida. E depois eu acho que aquilo que se passa com a comunicação social é fruto dos problemas de base desta conversa que estamos aqui a fazer. Não havendo uma descentralização efetiva que crie músculo, massa crítica, em termos de quadros, de pessoas que são responsáveis por uma série de áreas, como as CCDRs agora vão tendo, de alguma maneira. Mas se isso não for feito também ao nível dos municípios ou até distritais, de macro-regiões, de CIMs, o que quisermos, no fundo temos menos público também para o consumo da comunicação social de uma forma genérica. Ou seja, a descentralização, no meu entender, e depois podemos discutir os vários modelos, mas no meu entender a descentralização tem como objetivo também, ao aproximar as decisões do território, criar músculo em termos económicos, criar dinâmicas económicas próprias que desenvolvam em regiões, em várias regiões, centros económicos fortes, de alguma maneira. Nós vamos aqui ao lado em Espanha e nós conseguimos identificar, é um país maior também, mas de qualquer maneira, polos económicos com uma força muito grande. Barcelona, Galiza, Valência, o País Basco, de alguma maneira, Santander e São Sebastião, que são tudo dinâmicas, portanto, não ficamos limitados em Madrid. Nós, em Portugal, temos muita dificuldade em competir ao nível das regiões e, de alguma forma, de cidades, e a competição é cada vez mais feita a esse nível, a nível territorial. E depois, obviamente, que isso arrasta uma série de dinâmicas que há pouco para noticiar, de alguma maneira, não há dinâmicas que alimentem... Há pouco para noticiar? Não, há pouco nesse sentido, quer dizer, o nível da decisão ali, as decisões são tomadas essencialmente no Terreiro de Paço, de alguma maneira, permitam-me aqui o símbolo do Terreiro de Paço. E, portanto, para contar ao país todo aquilo que se vai passar até em cada região ou zona, é preciso estar, antes de mais, ligado ao Terreiro de Paço. Nós vemos isso no quase desaparecimento, mesmo nos jornais em papel que são editados, das secções de locais, que recuámos 20, 30 anos. O Público, por exemplo, o Jornal Público, tinha secções fortes em termos locais. Chegou a ter edições diferenciadas, edição Minho e edição Sul. É uma pescadinha de rabo da boca, se não se noticia também... É uma pescadinha de rabo da boca, é uma dinâmica que deixa de se criar de alguma maneira. E depois também, como não há uma economia local forte, isto é, com agentes locais, com empresas que existem na região A ou B e que não têm necessariamente que ter uma implantação nacional, as receitas publicitárias que interessam aos mídia e às empresas, no fundo, para anunciar localmente, também desaparecem. Por isso, nós ficamos presos sempre aos mesmos 10 anunciantes, top 10 de grandes anunciantes, mas que são empresas que estão sediadas em Lisboa ou no Porto, que têm, muitas vezes, uma implantação nacional. Distribuição, banca, telecomunicações, obviamente, mas que o centro de decisão está cá.
Portanto, nós não conseguimos desenvolver nem bancos regionais, nem empresas de telecomunicações regionais, nada, ao contrário de outros países. Vamos aqui em Espanha, por exemplo, e os grandes bancos têm todos sede fora de Madrid. O Santander, o La Caixa em Barcelona e por aí fora. Nós não conseguimos criar essa dinâmica. Agora estamos a caminhar para o final. Filipe Teles, o que é prioritário neste processo da descentralização daqui para a frente? Vamos falar do futuro. Ainda bem que não tenho nenhuma responsabilidade governativa, porque não saberia responder à primeira, aquela pergunta habitual que se faz, qual é que é a primeira prioridade, se fosse governo. Não sei, são imensas. Eu sei é que aquilo que o Carlos Miguel dizia há pouco, se a primeira prioridade fosse a mudança de mentalidades e se fosse possível fazê-la, eu creio que essa seria a ideal. E é muito estranho estes 50 anos de democracia não terem sido suficientes para aprofundar a descentralização ou a regionalização em Portugal. Porque, de uma forma até, pensando isto mais numa perspectiva política, os progressistas da esquerda, também os conservadores, numa lógica de aproximação às comunidades e a importância das comunidades e da proximidade como fator ideológico, como matriz ideológica. Os liberais, eu diria, o grande centro da política portuguesa durante 45 anos, porque agora polarizou, seriam, como são em todos os países, muito favoráveis à descentralização. A descentralização casa bem com as diferentes perspectivas ideológicas de um grande centro. É claro que uma direita mais próxima de um ideário autoritário do papel do governo muito forte e de um Estado muito presente estaria muito feliz com isso. Uma esquerda mais planificadora, mais centralizadora, também está muito feliz com isso. Mas não foram estes dois extremos que lideraram o país. E, portanto, eu diria que termos muito receio ao longo de 45, 50 anos, termos tido muito receio de descentralizar, mostra como o país precisa de mudar de mentalidade e precisa de perceber que manter esta centralização tão forte é também infantilizar a nossa democracia, é não perceber que a economia é muito mais viva quando ela está dispersa por diferentes nós, num território, que se responde muito melhor à coesão territorial quando há capacidade de resposta local e que provavelmente também precisamos de uma comunicação social, aí a tal círculo vicioso, mas precisamos de uma comunicação social local e regional mais forte, porque havendo mais poder local também é preciso maior capacidade de escrutínio. E aí a comunicação social terá um papel fundamental. E, portanto, prioridade, fazer muitas mudanças, deixar alguns mitos, cair alguns mitos que são ainda muito marcantes no pensamento político português e no pensamento publicado português sobre a descentralização, isso era importante, e percebermos quão rico é o país se deixarmos ter um olhar exclusivamente a partir do Terreiro do Paço, usando a mesma imagem. Porque o olhar das políticas públicas a partir do Terreiro do Paço não é mau por natureza, não tenho nenhum problema por olhar a partir dali, mas é só um olhar sobre o país. E o país tem 308, somos pelos municípios, 308 olhares diferentes que precisam de ser percebidos, valorizados e ter os instrumentos de decisão ao seu alcance. Carlos Miguel, a mentalidade é mesmo uma pedra na engrenagem da descentralização? A descentralização, acho que ela foi bem absorvida pelas pessoas e é fácil de ser bem absorvida porque o serviço prestado pelo município é muito mais escrutinado e as pessoas obtêm uma resposta, digamos, muito mais rápida. Agora, a nível regional, sim, isso é preciso mesmo mudar a mentalidade. Eu que já sou um rapaz com alguns anos, ir a Elvas e a Badajoz há 20 anos atrás, não é preciso ir cá muito para trás. E ir hoje, Elvas está melhor, há um bocadinho está melhor, mas Badajoz está irreconhecível. Todo aquele perímetro urbano à volta de Badajoz, empresas, mais empresas e mais empresas e mais empresas já colam, digamos mesmo, a Badajoz. E isto tem a ver com uma política regional que eles têm na Andaluzia e que nós também não o temos. E por isso as nossas prioridades, embora haja uma grande prioridade nacional, mas depois a sua materialização tem que ser local. Aquele grande chavão comunitário, que é o de pensar global e agir local, enche a boca de qualquer um. Mas na prática ele não existe, não é? E por isso mesmo ao nível das pequenas coisas, que é a nível de descentralização
de competências do Estado para CCDRs, para as CIMs, para as câmaras municipais, foi um processo que há 2 anos que está parado. E a descentralização não pode parar, a descentralização, porque ela nunca vai acabar. E o que importa é termos aqui um contínuo, ir aperfeiçoando, ir alargando, aperfeiçoando e alargando. Eu tive a felicidade de fazer parte destes 3 governos, do 21º, 2º e 3º. O 23º acabou de uma forma abrupta, mas deixámos na pasta de transição uma série de competências que já estavam negociadas com os próprios ministérios para poderem avançar. E tenho pena que já passou 1 ano e meio e que nenhuma delas tenha avançado. E há coisas que são de extrema importância. São coisas pequeninas, mas de extrema importância. Não sei se temos tempo, senão eu dava-lhe um exemplo. Um exemplo rápido, Mesmo em cima do final. Os municípios ganharam com a descentralização aquilo que é a gestão automóvel nos centros urbanos. São as câmaras municipais que fazem essa gestão. Nomeadamente, podem fixar velocidades máximas inferiores àquelas que estão no Código da Estrada, daí que temos N cidades que têm zonas de 30 km horários. Como é que se controla isso? Nomeadamente junto às escolas, é muito vulgar, ou nos sítios que há mais acidentes, 30 km horários. Como é que se controla isso? As câmaras fazem rotundas, fazem passadeiras sobrelevadas, põem sinais, põem outros a limitar a velocidade, mas porquê é que não põem um radar, que é digamos, o mecanismo mais eficaz para reduzir a velocidade? Se a gente aparece lá o radarzinho, já sabemos, travamos. Sim. Porquê? Não podem, porque não têm competência para isso. Porque a Autoridade Nacional não cede essa competência às câmaras. E porquê? E como importância, é que 80% dos acidentes com vítimas ocorrem em centros urbanos, onde a ANSR não põe lá o radar, porque põe nas vias nacionais. Mas também não deixa a Câmara pôr. E porquê é que não deixa a Câmara pôr? Para não perder receita. Porque quer ter reservada aquela competência para um dia mais tarde poder ter receita. Mas, entretanto, vão morrendo pessoas e vão ficando pessoas, digamos, nos hospitais com isso. E chegamos ao fim, com este exemplo de que ainda há um caminho para percorrer. Chegamos ao fim deste debate com os nossos convidados sobre a questão da descentralização.